Olá, secretário, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. É uma alegria poder participar com vocês. Secretário, nesse encontro aí de sábado, a gente já viu como acontece em outros encontros também, é uma rotina de encontros aí do partido e dos partidos aliados. A gente vê o governador junto com vários outros pré-candidatos ao Senado. Vai haver uma unidade ou, de fato, a base governista vai ter vários nomes ao Senado nessa eleição? Olha, Rubens, isso passa primeiro pela confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral da possibilidade de candidaturas avulsas, né? Também é bem verdade que isso é o momento inicial, né? Nós estamos numa pré-campanha, haverá um processo naturalmente de definição entre os próprios candidatos, com os próprios candidatos, naturalmente com o governo, para se decidir qual caminho será tomado, né? Se trabalharemos com a hipótese da candidatura, chamada candidatura avulsa, ou de forma diferente. Mas, nesse momento, o que se desenha é que nós teremos aí candidaturas avulsas a se confirmar pelo Tribunal Superior Eleitoral essa possibilidade. Pois é, mas apesar dessa possibilidade, desde que houve aquele parecer técnico, ainda não é a definição do TSE, mas desde aquele parecer a gente tem esse cenário na base, muitos nomes. Mas de lá para cá, Lissau Vieira se definiu como candidato, como pré-candidato, e tem tentado juntar mais partidos da base. Pode ser que a gente tenha várias candidaturas, mas uma delas, a de Lissauer, seja mais próxima do governador por ter mais partidos junto a ele, ou isso agora é tudo ainda um processo de articulação? Pode ser que não seja por aí, o rolê. É exatamente isso que você coloca. Por enquanto, nós estamos nesse processo de articulação, naturalmente, todos os candidatos, não só os candidatos ao Senado, né, mas o próprio candidato à reeleição, o governador Ronaldo Caiado, os próprios candidatos a deputado federal, os próprios candidatos a deputado estadual, eles estão nesse momento de articulações. Qual será o resultado dessas articulações? Nós vamos conseguir divisá-los, né, conseguir enxergá-los com mais proximidade do momento da convenção. Porque existem aí muitas condicionantes e muitas hipóteses, né? Você tem muitas vezes a questão pessoal, né, que uma pessoa sai candidato, mas resolve por uma ou outra razão não ser. Você tem a questão partidária, você tem a questão aí de que modelo usar, né, das candidaturas avulsas, candidaturas que isso será admitido, isso não será admitido, como você disse, houve o parecer, né, trabalha-se com essa ideia, mas pode ser que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral defina de forma diferente. Então, nesse momento, seria apenas são articulações e seria especulação, né? Trabalhando com a hipótese. É claro que em política você tem que trabalhar com todas as hipóteses, mas para se fazer um juízo de valor, o momento ainda é muito precipitado, muito cedo para que se possa fazer esse juízo. Você tem que trabalhar com a hipótese de que é possível candidatura avulsa, mas a necessidade de se aguardar essa decisão final que vá permitir ou não, porque aí a situação é completamente diferente, aí tem que se fazer todo aquele processo de avaliação de qual será o rumo a ser tomado, tendo em vista o posicionamento da Justiça Eleitoral na interpretação da norma. O senhor já participou de algumas campanhas eleitorais, né, Roller? Com funções diferentes, como candidato, enfim. Não seria mais interessante, na estratégia, a base juntar forças? Já, afinal de contas, é uma vaga só para o Senado? Olha, isso foi, ao longo dos anos, a tônica, mas a política tem o seu dinamismo, né? E é óbvio que é absolutamente inédito, segundo o meu conhecimento, você tem a possibilidade de candidaturas avulsas para o cargo de senador da República, né? E dentro dessa nova realidade, dessas novas interpretações, nós temos que nos adequar. É óbvio que todos os dois posicionamentos, todas as duas linhas, elas têm os seus prós e seus contras, né? Mas o que nós temos que fazer na política é trabalhar com a realidade que se apresenta, com aquilo que é
possível, com aquilo que autorizado pela legislação e pela interpretação que é dada a essa legislação pela Corte Eleitoral, né, pela Justiça Eleitoral de um modo geral. Ernesto Roller com a gente também para suas questões, Samuel Straioto. Bom dia, secretário. Muito obrigado aqui por nos atender. Nessa linha que Rubens perguntou ao senhor, sobre essa possibilidade, né, de diferentes pré-candidaturas, consolidando candidaturas, até que ponto isso é importante? E aí digo mais, e aí direciono ao senhor. Há algum tipo de risco, a termos aí várias pré-candidaturas na base? Isso pode dar, de alguma forma, poder de fogo para a oposição? Olha, é aquilo que eu disse, né? Você tem situações que têm prós e contras. Há quem entenda que a base toda unida em torno de uma candidatura ao Senado seria mais forte, ou não só a base, mas qualquer das forças políticas, né? Não só a base, mas também aqueles que não estão na base, que eventualmente adotem esse modelo. Mas há quem diga, por exemplo, que com o maior número de candidatos ao Senado, você garante maior capilaridade na busca da defesa de um projeto de governo, né, de um projeto político, que isso será também discutido pela sociedade, né, discute-se não só o governo, mas também projetos políticos, porque, afinal de contas, nós tratamos da representação parlamentar. O Senado é uma das casas parlamentares do Brasil. Então, existem prós e contras, né? Nós não podemos dizer peremptoriamente que esta ou aquela decisão será melhor. O que precisamos e o que é importante na política é trabalhar com a realidade que se nos apresenta. Então, veja, se nós temos a autorização de candidaturas avulsas, é uma realidade. Se nós não a temos, é outra realidade. E vamos trabalhar dentro dessa realidade. Nós não podemos inventar a roda, nós não podemos trabalhar com aquilo que efetivamente não aconteça. Hoje, nós vislumbramos uma possibilidade grande de candidaturas avulsas. Mas pode ser que isso não aconteça, né? Depende ainda de uma decisão final. Então, é precipitado da parte nossa a afirmação de que será assim ou assim. É óbvio que essa possibilidade dá aos candidatos, aos pré-candidatos, o direito, como mesmo não havendo essa possibilidade, dá a todos os pré-candidatos o direito de trabalharem para viabilizar o seu nome. Isso é um processo que não é absurdo e todos estão trabalhando nesse sentido. Bom, nesse aspecto, o eleitor, o senhor falou, é uma questão muito nova, né, para o senhor, para todo mundo, mas e para o eleitor? Até que ponto o eleitor pode assimilar um discurso, levando em consideração que temos aí pré-candidaturas diferentes dentro de um mesmo grupo político, e aí digo mais, até que ponto vai esse limite no discurso, na construção, para poder também, lá no processo eleitoral, caso aí se confirme essa tese, de pedir voto ao eleitor? Como é que o eleitor vai assimilar isso aí na sua avaliação? Essa é uma questão que a meu sentir, por ser nova, como você disse, por ser inédita, mais uma vez o eleitor brasileiro, não só em Goiás, né, não só aqui no nosso estado, mas o eleitor brasileiro será apresentado a uma nova realidade eleitoral. E veja, nós sempre tivemos o grupo A, o grupo B, o grupo C, depende do estado, né, da configuração, mas aqui em Goiás sempre duas candidaturas que monopolizaram o debate ou que foram as maiores forças na disputa eleitoral. Então, veja, nós sempre tivemos essas forças políticas com apenas um candidato. Agora, é óbvio que para o eleitor você amplia, com a candidatura avulsa e apresentando mais nomes, você amplia o leque de possibilidades da sua escolha, né? Agora, como será assimilado por ele, é algo que nós teremos que viver na realidade para ver se isso ajudará, facilitará ou tornará a compreensão do eleitor um pouco mais complicada. Bom, mudando um pouquinho de assunto, algo também envolvendo aí a base do governo,
O senhor, lá no passado, né, fez parte, aí, junto com outros prefeitos à época, de um grupo que defendeu a candidatura do governador Ronaldo Caiado, a sua primeira candidatura. O MDB, à época, tomou outra posição, né, decidiu aí, por meio do presidente, disputar a pré-candidatura e depois consolidando a candidatura na eleição anterior. Hoje a situação é distinta, não é? Hoje o MDB volta para a base, o seu presidente é o vice indicado na chapa, nesta chapa aí com pré-candidatos, neste instante, não é? E aí houve, de certa forma, uma resistência, né, por esse grupo. Passado já algum tempo, passado aí alguns meses, hoje como está? Já é uma página virada ou não? Ainda necessita escrever algumas letras, algumas palavras nessa página anterior antes de virá-la? Olha, é bem verdade que a gente sabe que a política tem o seu dinamismo, né? O que nosso grupo lá atrás defendeu é exatamente aquilo que está acontecendo hoje. Era que o MDB estivesse unido ao governador Ronaldo Caiado para que nós pudéssemos ter, nós já poderíamos, na eleição passada, ter tido um vice-governador indicado pelo MDB. E provavelmente seria o próprio Daniel Vilela. Né? Nesse momento, eu entendo que esse assunto é um assunto já consolidado. O governador fez a escolha, nós precisamos compreender as suas razões, os seus motivos. A configuração política em 2018 era uma, em 2022 ela é outra. Né? Nós temos aí partidos que não estavam conosco, mas vieram para a base, né, somar conosco na compreensão de que o melhor projeto, a melhor prática administrativa, de que o governo está dando certo e que, portanto, não há por que se fazer um processo de substituição de um governador que vem acertando, né? Acertando na questão econômica, na questão fiscal, na questão financeira do Estado, mas, sobretudo, acertando nas questões da administração pública, a segurança pública que melhorou sensivelmente, a educação, a saúde, regionalizando a saúde. Você lembra que uma das grandes discussões que haviam no Estado era, muitas vezes, o assoberbamento da utilização das estruturas públicas de saúde aqui na capital. Hoje, isso foi muito mitigado, isso foi muito modificado. Por quê? Porque o governador promoveu a regionalização, a interiorização, por exemplo, de leitos de UTI. Né? Nós tínhamos um cidadão lá do Nordeste goiano que ele andava 700, 300, 400, 500 quilômetros atrás de um leito de UTI no nosso estado. Então, o governador, ao promover essa regionalização, um investimento forte em saúde, em educação, em segurança e em outras áreas, né, o governador demonstrou a essas pessoas, a esses partidos, o acerto de caminharmos por ele. E essa é uma página que se vira, né, na questão do MDB. Houve escolha, houve... Naturalmente, a política ela tem, muitas vezes, a sua divergência, e a política com a conversa, com o diálogo, que se consegue ultrapassar pontos que são menores. Né? Eles são menores quando se coloca no horizonte o interesse das pessoas, o interesse do Estado, o interesse da população, que é exatamente de garantir um governo reto, probo, empreendedor, realizador, como faz o governador Ronaldo Caiado. Da minha parte, antes de devolver aqui ao Rubens, tem um último questionamento, não sobre essa questão mais do ponto de vista eleitoral, mas tratando aí da própria Secretaria de Governo. Nós tivemos uma questão agora que está em debate lá na Assembleia Legislativa, o chamado PIX orçamentário. E uma justificativa para a adoção desse tipo de medida é que projetos ligados à área da saúde e educação teriam uma viabilidade mais fácil, por ter uma estruturação técnica maior. E aí os outros projetos indo para a Secretaria de Governo, isso demoraria um pouco mais. Procede isso mesmo? De fato, demora mesmo na Secretaria de Governo? Há essa necessidade de um tempo mais alongado para que essas emendas elas possam ser liberadas, esse chamado aí PIX orçamentário? O que nós temos é o seguinte, quando você faz alocação de recursos através de emenda parlamentar para a área de saúde e educação, você tem a possibilidade de transferência fundo a fundo, né? Que demanda uma burocracia muito menor. Você tem o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Estadual de Educação
e os fundos municipais de saúde e de educação. Isso faz com que haja uma celeridade muito maior pela menor exigência burocrática. Tá? Isso é uma realidade. Quando se trata das emendas em outras áreas, não só na Secretaria de Governo, mas em outras áreas, você tem uma dificuldade maior. À vista disso, o legislador federal estabeleceu o que se chama de emenda PIX, mas, na verdade, são transferências de natureza especial, né? E que já vem sendo adotada por outros estados. O que a Assembleia Legislativa fez foi exatamente permitir essa modalidade que dará maior rapidez no atendimento, né? Mas não exime ninguém da prestação de contas, não exime ninguém da boa utilização do recurso público. Então, mas a Secretaria de Governo, Roller, como é que funciona? Para a gente entender um pouco melhor dentro do âmbito da Secretaria, porque esse não é fundo a fundo, como o senhor explicava, né, nas áreas de saúde e educação. Como é que é? De fato, há um travamento maior mesmo, que se justifica essa adoção aí desse PIX orçamentário? não, há sim, sem dúvida. Quando você fala quando você compara uma transferência fundo a fundo com uma transferência realizada sob a modalidade de convênio, que exige todo um conjunto prévio de avaliações que devem e podem ser realizadas, a exemplo, né, com a emenda, com a chamada, eu vou usar a sua terminologia, embora dela não goste, porque ela não representa a verdade, mas para dar a ideia e clareza aquilo que estamos falando, quando você fala da emenda PIX, é praticamente uma transferência fundo a fundo, né? Ela observa as mesmas facilidades, mas com as mesmas exigências de boa prestação prestação de contas e boa utilização do recurso público. Ô, Roller, tem uma outra questão aqui sobre eleições ainda, né? Tem uma previsão para hoje de que o Republicanos deve anunciar apoio à pré-candidatura do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. O Republicanos tem muitas lideranças que são da base do governo de Ronaldo Caiado. Como é que o governo, a base, recebe esse anúncio que deve acontecer hoje? Olha, o governo recebe com naturalidade, né, essa questão. É bem verdade que nós temos um grande contingente de integrantes do Partido Republicanos, que defende e vai trabalhar em apoio à candidatura do governador Ronaldo Caiado. Agora, nós sabemos que o controle do partido ele é realizado, muitas vezes, de forma menos ampla, menos, como é que eu vou dizer, com menor capilaridade, e isso se dá pela decisão do deputado federal João Campos. Mas nós estudamos, a política tem o seu dinamismo, né? Nós temos aí manifestações já de prefeitos, de deputados, do seu interesse em caminhar na base do governador Ronaldo Caiado, em apoiá-lo, e já ouvi algumas manifestações, mesmo que isso importe contrariar a decisão da direção do Republicanos. O senhor citou na entrevista que, em outras respostas, sobre um outro assunto, mas sobre esse histórico de Goiás ter, em quase que sempre, né, ao longo dos últimos anos, duas candidaturas que protagonizavam a disputa. Era uma polarização, nos últimos anos, entre a oposição, entre o MDB e o PSDB, que esteve no governo. Em 2018, Ronaldo Caiado venceu no primeiro turno, não houve exatamente uma polarização. Pode haver uma polarização, uma retomada de polarização, agora com o grupo de Ronaldo Caiado sendo a base do governo, e na oposição o PSDB com Marconi Perillo? Isso pode acontecer porque nos discursos parece haver, sim, uma polarização. O governador sempre cita a gestão passada e as dificuldades que foram encontradas quando ele assumiu, enquanto que Marconi Perillo fica atacando a atual gestão. Pelo menos no discurso parece haver uma tendência de polarização. Marconi sendo candidato ao governo, será que a gente pode ter uma eleição polarizada, Roller? Olha, eu acredito que, e você fez um registro importante, né, que nós tivemos em 2018, nós tivemos 3 candidaturas significativas, vamos dizer assim. A de Ronaldo Caiado, que sagrou-se vitorioso no primeiro turno, e
às outras duas candidaturas que dividiram aí os outros percentuais, né? Eu acho que em 2018 a tendência é fugir exatamente dessa polarização, na medida em que ouve-se falar de duas candidaturas a governador pela oposição, duas ou mais, mas vamos dizer assim, aquelas que despontam um pouco mais nas pesquisas eleitorais. Então, eu particularmente acredito que 2022 deve repetir 2018, né? Porque, segundo as informações, é claro que a gente não pode dizer daquilo que a gente não vivencia. Então, eu não vivencio o debate, o diálogo da oposição, né? Mas o que se vê publicamente é a absoluta impossibilidade de junção dessas duas forças políticas de oposição que se colocam perante o Estado aí hoje. Então, eu não acredito. É bem verdade que a oposição, um ou outro candidato, tenta estabelecer uma polarização. O governador, ele não se pode tirar pelo discurso dele desejo de polarização com A ou com B. Agora, quando se cita as administrações passadas, não se quer dizer que politicamente a candidatura daquele que foi gestor tenha peso ou A ou B, ou mais ou menos importância. É porque é muito importante lembrar o que acontecia no passado, vivenciado pela população, né? Para que se possa estabelecer um comparativo entre aquilo que está sendo realizado, entre aquilo que é a prática política realizada, a prática administrativa realizada hoje e aquilo que era realizado no passado, né? Se você não olhar o passado para extrair dele as lições, você não consegue, certamente, construir um futuro sólido, um futuro com uma melhor condição para si, para a sua rua, seu bairro, sua cidade, o seu estado e o seu país, né? Do passado deve se lembrar para se extrair lições. E olhando o passado, nós extraímos a lição de que não é possível voltar àquele modelo, porque aquele modelo custou muito ao Estado, custou enormemente às pessoas no sentido da sua melhoria da qualidade de vida. É isso, Roller. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um bom dia, boa semana aí, bom trabalho. Eu que agradeço a todos vocês, ao Rubens, ao Samuel, a toda a equipe da Sagres, ao ouvinte. Desejo a todos uma feliz semana. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela disponibilidade aqui. Ernesto Roller, secretário de Governo, né?